batendo o texto para a gravação do quadro Monólogo das Mãos. Cenário e objetos de arte devidamente compostos, o monólogo aborda a fonte de poder que são nossas mãos. As mãos exercem influência sobre o ser humano devido ser uma segunda fonte de comunicação. É uma explanação bastante detalhada sobre a pergunta: para que servem as mãos? Quem sabe? Talvez nós também nunca tivéssemos parado para observar as nossas mãos. Oduvaldo Viana, autor, diretor, produtor e roteirista de teatro e cinema, militante comunista brasileiro, dirigiu a Companhia Brasileira de Comédias. Escreveu para o principal ator da época, Procópio Ferreira. Licença, vou gravar. Realizando a decupagem para a gravação do quadro Um Dia Você Aprende. Objetos de arte selecionados e cenário montado. O poema é um elemento a mais para colaborar na reflexão sobre as perdas e conquistas acumuladas e também para que as esperanças sejam renovadas. Aos que têm amigos e não valorizam, aos que são felizes e ainda não sabem disso. Verônica Schofstall escreveu aos 19 anos no livro de formatura de sua escola. O título, originalmente, era Comes the Dawn, mas o texto ficou mais conhecido como After a While. Começou a circular como sendo de William Shakespeare. Na verdade, não há nenhuma única frase do texto que possa ser encontrada nos trabalhos de Shakespeare. Preciso gravar. Concentração. Memorizando as rubricas para a gravação do quadro Portas de Colégio. O cenário e objetos de arte são elementos cênicos. A crônica suscita diversas reflexões bastante comuns na adolescência, no período de escola, quando os sentimentos mais inconsequentes afloram. A porta do colégio é a porta da vida, de descobertas. O que for feito ali determinará muito do que acontecerá no futuro. Afonso Romano de Santana tem reunido através de sua vida e obra a ação à palavra. Em 1973, desafiou a ditadura, abrindo espaço para a poesia marginal. Produziu poemas para rádio, televisão e jornais. Sua obra tem sido objeto de teses de mestrado e doutorado. Casado com a também escritora Marina Colasanti. Diretor, gravação. Reconhecendo o ambiente para a gravação do quadro História do Brasil, os objetos de cena e cenário é a arte visual. A crônica procura questionar os aspectos ficcionais. Investe o relacionamento então estabelecido entre o histórico e o literário no romantismo português, ou nas práticas das primeiras expressões literárias brasileiras. A partir dessa inversão, se procura os signos do ficcional. Paulo Mendes Campos, cronista e poeta brasileiro, em cuja obra destacou-se pela simplicidade e abordou temas como o mar, a vida carioca, conversas de bar e futebol, seu interesse pela literatura se manifestou muito cedo, ainda em Minas Gerais. Estudou direito, veterinária e odontologia. Silêncio. Depois de algum tempo você aprende a diferença. A sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se, e que companhia nem sempre significa segurança ou proximidade. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas de amor eterno. Começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e os olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, pois o terreno do amanhã é incerto demais para os planos, ao passo que o futuro tem o costume de cair em meio ao vão. Depois de um tempo você aprende que o sol pode queimar se ficarmos expostos a ele por muito tempo. E aprende que não importa o quanto você se importe, algumas pessoas simplesmente não se importam. E aceita que não importa o quão boa seja uma pessoa, ela vai feri-lo de vez em quando. E por isto, você precisa estar sempre disposto a perdoá-lo. Aprende que falar pode aliviar dores emocionais. Descobre que se leva um certo tempo para construir confiança e apenas alguns segundos para destruí-la. E que você, em um instante, pode fazer coisas das quais se arrependerá pelo resto da vida. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer mesmo a longas distâncias. E que, de fato, os bons e verdadeiros amigos foram a nossa família que nos permitiu conhecer. Aprende que não temos que mudar de amigos se compreendermos que os amigos mudam, assim como você.
Perceberá que seu melhor amigo e você podem fazer qualquer coisa ou até coisa alguma, tendo assim mesmo bons momentos juntos. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida são tomadas de você muito cedo ou muito depressa. Por isso, sempre devemos deixar as pessoas que verdadeiramente amamos com palavras brandas, amorosas, pois cada instante que passa carrega a possibilidade de ser a última vez que as veremos. Aprende que as circunstâncias e os ambientes possuem influência sobre nós, mas somente nós somos responsáveis por nós mesmos. Comece a compreender que não se deve comparar-se com os outros, mas com o melhor que se pode ser. Descobre que se leva muito tempo para se tornar a pessoa que se deseja tornar, e que o tempo é curto. Aprende que não importa até o ponto onde já chegamos, mas para onde estamos de fato indo. Mas se você não sabe para onde está indo, qualquer lugar servirá. Aprende que ou você controla seus atos e temperamento, ou acabará escravo de si mesmo, pois eles acabarão por controlá-lo. E que ser flexível não significa ser fraco ou não ter personalidade, pois não importa o quão delicado ou frágil seja uma situação, sempre existem dois lados a serem considerados ou analisados. Aprende que heróis são pessoas que foram suficientemente corajosas para fazer o que era necessário fazer, enfrentando as consequências de seus atos. Aprende que paciência requer muita persistência e prática. Descobre que algumas vezes a pessoa que você espera que o chute quando você cai poderá ser uma das poucas que o ajudará a levantar-se. Aprende que não importa em quantos pedaços o seu coração foi partido, simplesmente o mundo não irá parar para que você possa consertá-lo. Aprende que o tempo não é algo que possa voltar atrás. Portanto, plante você mesmo seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar eternamente que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente tudo pode suportar, que realmente é forte e pode ir muito mais longe, mesmo após ter pensado não ser capaz. E que realmente a vida tem o seu valor, e você, o seu próprio inquestionável valor perante a vida. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas, do que com quantos aniversários você celebrou. Aprende que há mais os seus pais em você do que você supunha. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens, poucas coisas são humilhantes e seria tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que quando está com raiva, tem o direito de estar com raiva, mas isso não dá a você o direito de ser cruel. Descobre que só porque alguém não ama do jeito que você quer que ame, não significa que este alguém não ama com tudo que pode, pois existem pessoas que nos amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar ou viver isso. Aprende que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém. Algumas vezes você tem de aprender a perdoar a si mesmo. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será em algum momento condenado. Nossas dádivas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Passando pela porta de um colégio, me veio uma sensação nítida de que aquilo era a porta da própria vida. Banal, direis, mas a sensação era tocante. Por isso, parei, como se precisasse ver melhor o que via e previa. Primeiro, há uma diferença de clima entre aquele bando de adolescentes espalhados pela calçada, sentados sobre carros, em torno de carrocinhas de doces e refrigerantes, e aqueles que transitam pela rua. Não é só o uniforme, não é só a idade. É toda uma atmosfera, como se estivessem ainda dentro de uma redoma no aquário, numa bolha, resguardados do mundo.
talvez não estejam. Vários já sofreram a pancada da separação dos pais. Aprenderam que a vida é também um exercício de separação. Um ou outro já transou droga e com isso deve ter se sentido equivocadamente muito adulto. Mas há uma sensação de pureza angelical, misturada com palpitação sexual que se exibe nos gestos sedutores dos adolescentes. Ouvem-se gritos e risos cruzando a rua. Aqui e ali, um casal de colegiais abraçados, completamente dedicados ao beijo. Beijar em público, um dos ritos de quem assume o corpo e a idade. Treino para beijar o namorado na frente dos pais e da vida, como quem diz, também tenho desejos. Veja como sei deslizar carícias. Onde estarão esses meninos e meninas dentro de 10 ou 20 anos? Aquele ali, moreno de cabelos longos corridos, que parece gostar de esportes, vai se interessar pela informática ou economia. Aquela de cabelos loiros e crespos vai ser dona de boutique. Aquela morena de cabelos lisos quer ser médica. A gorduchinha vai acabar casando com uma gerente de multinacional. Aquela esguia meio bailarina achará um diplomata. Algumas estudarão letras, se casarão, largarão tudo e passarão parte do dia levando filhos à praia e praça e pegando de novo a tardinha no colégio. Sim, aquela quer ser professora de ginástica. Mas nem todos têm certeza sobre o que serão. Na hora do vestibular resolvem. Tem tempo. É isso. Tem tempo. Estão na porta da vida e podem brincar. Aquela menina morena magrinha com aparelho nos dentes ainda vai engordar e ouvir muito elogio às suas pernas. Aquela de rabo de cavalo, dentro de 10 anos se apaixonará por um homem casado. Não saberá exatamente como tudo começou. De repente percebeu que o estava esperando no lugar onde passava na praia. E o dia em que foi com ele ao motel pela primeira vez ficará vivo na memória. É desagradável. Mas aquele ali terá um desfalque na empresa em que será gerente. O outro irá fazer doutorado no exterior. Se casará com estrangeira, descasará. Deixará lá um filho. Remorso constante. Às vezes, lhe mandará passagens para passar o Natal com a família brasileira. A turma já perdeu um colega num desastre de carro. É terrível. Mas provavelmente um outro ficará pelas rodovias. Aquele que vai tocar rock vários anos, até arranjar um emprego em repartição pública. A homossexualidade despontará mais tarde naquele outro. Espantosamente, logo nele que já é um Dom Juan. Tão desinibido aquele. Acabará líder comunitário e talvez político. Daqui a 10 anos, os outros dirão: ele sempre teve jeito? Não lembra aquela mania de reunião e diretório? Aquelas duas ali se escolherão madrinhas de seus filhos e morarão no mesmo bairro. Uma casada com um engenheiro da Petrobras e outra com um físico nuclear. Um dia, uma dirá a outra no telefone: tenho uma coisa para lhe contar. Arranjei um amante. Aconteceu assim, de repente. E o mais curioso é que continuo a gostar do meu marido. Se fosse haver uma ditadura no futuro, aquele ali seria guerrilheiro. Mas essa hipótese deve ser descartada. Quem estará naquele avião acidentado? Quem construirá uma linda mansão e um dia convidará todos da turma para uma grande festa comemorativa? Ah, o primeiro aborto. Aquela ali descobrirá os textos de Clarice Lispector, e isso será uma iluminação para toda a vida. Quantos aparecerão na primeira página do jornal
Qual será o tranquilo comerciante e quem representará o país na ONU? Estou olhando aquele bando de adolescentes com evidente ternura. Pudesse passava a mão nos seus cabelos e contava-lhes as últimas histórias da carochinha, antes que o lobo feroz os assaltasse na esquina. Pudesse lhes diria daqui: aproveitem, enquanto estão no aquário e na redoma, enquanto estão na porta da vida e do colégio. O destino também passa por aí. E a gente pode às vezes modificá-lo. As mãos servem para pedir, prometer, chamar, conceder, ameaçar, suplicar, exigir, acariciar, recusar, interrogar, admirar, confessar, calcular, comandar, injuriar, incitar, teimar, encorajar, acusar, condenar, absolver, perdoar, desprezar, desafiar, aplaudir, reger, benzer, humilhar, reconciliar, exaltar, construir, escrever e trabalhar. As mãos de Maria Antonieta ao receber o beijo de Mirabeau salvou o trono da França e apagou a auréola do famoso revolucionário. Mussucévola queimou a mão, que por engano não matou Porcena. E foi com as mãos que Jesus amparou Madalena. Com as mãos, Davi agitou a funda que matou Golias. As mãos dos césares romanos decidiam a sorte dos gladiadores vencidos na arena. Pilatos lavou as mãos para limpar a consciência. Os antissemitas marcavam a porta dos judeus com as mãos vermelhas como signo de morte. Foi com as mãos que Judas pôs ao pescoço a corda que os outros Judas não encontram. A mão serve para o herói empunhar a espada e o carrasco a guilhotina. O operário construir e o burguês destruir. O bom amparar e o justo punir. O amante acariciar e o ladrão roubar. O honesto trabalhar e o viciado jogar. Com as mãos atira-se um beijo ou uma pedra. Uma flor ou uma granada. Um esmola ou uma bomba. Com as mãos o agricultor semeia e o anarquista incendeia. As mãos fazem os salva-vidas e os canhões. Os remédios e os venenos. Os bálsamos e os instrumentos de tortura. A arma que fere e o bisturi que salva. Com as mãos tapamos os olhos para não ver e com elas protegemos a vista para ver melhor. Os olhos dos cegos são as mãos. Os mudos falam com as mãos. As mãos colocadas na agulheta do submarino levam o homem para o fundo como os peixes. No volante da aeronave, atiram-nos para as alturas como os pássaros. O autor do Homo Rebus lembra que a mão foi o primeiro prato para o alimento e o primeiro copo para a bebida. A primeira almofada para repousar a cabeça, a primeira arma e a primeira linguagem. Esfregando 2 ramos conseguiram-se as chamas. A mão aberta acariciando mostra bondade, mas fechada e levantada mostra a força e o poder. Empunha a espada, a pena e a cruz. Modela os mármores e os bronzes. Dá cor às telas e concretiza os sonhos do pensamento e da fantasia nas formas eternas da beleza. Humilde e poderosa no trabalho, cria riqueza. Doce e piedosa nos afetos, medica as chagas. Conforta os aflitos e protege os fracos. O aperto de 2 mãos pode ser a mais sincera confissão de amor, o melhor pacto de amizade ou um juramento de fidelidade. O noivo, para casar-se, pede a mão de sua amada. Jesus abençoava com as mãos. As mães protegem os filhos cobrindo-lhes com as mãos as cabeças inocentes. Nas despedidas a gente parte, mas a mão fica, ainda por muito tempo, agitando o lenço no ar. Com as mãos, limpamos as nossas lágrimas e as alheias. E nos 2 extremos da vida, quando abrimos os olhos para o mundo e quando os fechamos para sempre, ainda as mãos prevalecem. Quando nascemos, para nos levar à carícia do primeiro beijo, são as mãos maternas que nos agasalham o corpo tão pequenino.
E no fim da vida, quando os olhos já não brilham, e o coração para, o corpo gela e os sentidos desaparecem, ainda são as mãos brancas de cera que continuam na morte as funções da vida. E a imagem do Nazareno pregado na cruz vai conosco para debaixo da terra, com as nossas mãos cruzadas sobre o peito. E as mãos dos amigos nos carregam, e as mãos dos coveiros nos enterram. E o senhor disse: agora criarei o mais estranho de todos os países. E ele será verde e amarelo e atenderá no concerto das nações pelo nome de Brasil. E ele nunca saberá com certeza o motivo de seu nome, pois com Brasil pretendo mostrar aos homens que os caminhos do Senhor são desconhecidos. E erguerei do barro um poeta que dirá: o Brasil é uma república federativa, com muitas aves e gente dizendo adeus. E o Brasil viverá do improviso, que não é o vento do espírito, mas a mesma força que dormia no caos, antes que a terra fosse criada. E darei a esse povo um rei português, ocioso, gordo, incapaz e grande comedor de frangos, mas que irá criar as primeiras coisas importantes, a fim de que o povo do Brasil se acostume a não entender mais nada. E ao filho desse rei caberão duas missões. Primeiro, inventar a juventude transviada. Segundo, separar Portugal do Brasil. Depois disso, farei com que ele embarque para Portugal, onde será rei dos portugueses. Pois é preciso que o povo do Brasil receba com naturalidade aquilo que não tem explicação. Aí, eis que vou criar um terceiro rei. E esse deverá escrever os piores sonetos da língua portuguesa. E amará as línguas mortas, a fim de que se acrescente a confusão. Então, em uma transparente manhã de novembro, criarei de repente a República Federativa com muitas aves e gente dizendo adeus. A meu comando um soldado triste bradará: viva a República! E a República será avivada. E os barões serão os mais fiéis republicanos. E os republicanos derramarão lágrimas e escreverão muitas cartas com saudades do rei que escrevia sonetos. E a confusão será maior, e o brasileiro será o irmão do vento, que ninguém entende. E a esse povo darei o açúcar. Depois, por tortos caminhos, farei trazer do outro lado do mundo o café. Pois está escrito que o Brasil deve viver da mistura do branco e do preto, e da mistura do doce com o amargo, para que os escribas possam chamar a esse país de terra dos contrastes. E criarei para o Brasil oradores eloquentes. A estes darei ambição, mas não a sabedoria. E criarei uns poucos homens sábios, e a estes não darei nem ambição, nem eloquência, a fim de que as discussões se prolonguem e o povo se perca pela boca dos oradores. E sobre grandes veios de ouro levantarei montanhas de ferro. Mas o povo viverá da cultura da mandioca, e as bananeiras agitarão suas crinas nas tardes morosas dos quintais. E esse país imenso e despovoado só derramará sangue por causa de terra. E o brasileiro não saberá se Lampião foi um flagelo de Deus ou um ótimo sujeito, porque ele entende a mais velha das contendas, que é a briga pela terra. E o povo amará a cachaça e o pastel, e inventará a cuíca e o samba, e bebendo cachaça, comendo pastel, tocando cuíca e sambando, esquecerá que o Brasil é uma pobre república federativa com muitas aves e gente dizendo adeus. Então, eis que, em uma frígida a fim de que os corpos se aqueçam, inventarei o futebol. E o torre do Brasil amará o futebol acima de pai e de mãe. Então, criarei a Copa do Mundo. E um dia o Brasil perderá esse garradão na última batalha, dentro de seus próprios muros, quando lhe bastaria um empate. 4 anos depois, caberá aos comunistas eliminar os brasileiros, para que se aumente a confusão. E para que se aumente a confusão, criarei uma comissão técnica que não entenda nada de futebol. E esta será bicampeã do mundo. E o Torre do Brasil, chorando de alegria, beberá muita cachaça e comerá muito pastel e tocará muito a cuíca. Aí, eis que farei o Brasil perder o tri e a taça e a alegria para Portugal. Pois assim está escrito, para que o brasileiro continue na sua confusão, irmão do vento, que ninguém entende. Descobre que as pessoas com quem você mais se importa na vida... Errei, né? Vai ser clavada e ferreira. E aprende que não importa o quanto você se importe. Aí, por muito tempo. Presentes não são promessas de amor eterno. Também você vaza na hora errada, eu não primeiro. Aprende que verdadeiras amizades continuam a crescer a longa distância.
Quem será o tranquilo comerciante? Qual será? Oh, Deus. Corta. Os braços de novo. O que que É porque você está agora? colocando só a pontinha assim, ó. Pode colocar o braço. Ouvem-se gritos e risos cruzando a rua. Aqui, Não, certo? mas há uma sensação de pureza angelical. Um ou outro já transou droga e com isso deve ter se sentido exatamente. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida? E as mãos dos coveiros nos enterram. Ô, glória. Os antissemitas marcavam as portas dos judeus. Marcavam a porta dos judeus. Teimar. Acusar. Não, se encorajar. Eu falei o quê? Encorajar, acusar. Salvou o trono da França e apagou a Aurélia. E criarei uns oradores eloquentes. A estes darei a ambição, mas não a sabedoria. Para o Brasil, oradores eloquentes. E criarei para o Brasil oradores eloquentes? Viva a República! E a República será viva. E os republicanos escreverão lá no